Olá, sejam bem-vindos ao canal Engenharia de Software com ênfase UML. Eu sou o professor Gidenis Guedes e eu já atuo na área de modelagem de software há vários anos. Eu tenho 4 livros publicados sobre o assunto e eu já ministrei diversas palestras e cursos técnicos sobre modelagem de software utilizando a linguagem UML. Na aula de hoje, eu vou dar continuidade ao tema de verificação e validação, dessa vez abordando inspeções de código baseadas em listas de verificação. Então, vamos iniciar nossa aula. Bom, então, a primeira proposta formal para inspecionar código, o primeiro processo de inspeção de código, foi apresentado por Michael Fagan em 1976. Esse processo foi conhecido como inspeções de Fagan. Então, esse processo de inspeção, era composto por pelo menos 4 papéis: moderador, projetista, codificador e testador. Vamos falar sobre esses papéis agora. Então, o moderador, na inspeção de código, ele exerce o papel-chave que é essencial para o sucesso da inspeção. Então, ele tem uma função de facilitador e deve, muito preferencialmente, não ter participado do desenvolvimento do código. Isso garante que ele faça uma análise imparcial. Então, a função do moderador é gerenciar e liderar a equipe de inspeção e facilitar a comunicação entre os participantes. Um moderador, um bom moderador, ele precisa ter habilidades interpessoais, tais como sensibilidade e tato, e ser capaz de motivar a equipe de maneira equilibrada, promovendo a sinergia no grupo e facilitando a colaboração entre os seus membros. Isso é importante para que a reunião possa ser produtiva e garantir que os participantes se concentrem nas metas da inspeção. Entre os deveres do moderador, ele deve agendar as inspeções, registrar os resultados, embora às vezes haja um papel específico para isso, e acompanhar o retrabalho para que as mudanças que foram identificadas sejam realmente executadas. É crucial que o moderador seja bem treinado. Ele deve conhecer bem o processo de inspeção para poder liderar a equipe com eficácia. Nós temos também o projetista, que é o responsável por desenvolver o projeto de software. Então, ele produz a arquitetura e o projeto detalhado para o código que irá ser implementado. E, obviamente, nós temos o codificador, que é quem, a partir do projeto, desenvolve o código. Então, ele implementa as funcionalidades e especificações que foram definidas pelo projetista. E nós temos o testador, que, obviamente, o nome já diz, ele é responsável por escrever e ou executar casos de testes que validem a funcionalidade e a integridade do código. Ele basicamente deve verificar se o código atende aos requisitos definidos. Na verdade, é importante que todos os membros da equipe não estejam realmente envolvidos, não participaram da, da codificação do software. Aqui nós temos o papel de codificador e, obviamente, ele é uma pessoa que sabe codificar código, mas ele não deveria, pelo menos, estar envolvido na codificação do código-fonte que irá ser analisado, porque isso pode fazer com que ele tenha um comportamento, uma tendência que pode deixar de descobrir certos erros, uma vez que ele foi o autor. Ah, Existe uma característica psicológica que quem desenvolve o código simplesmente passa por certos erros sem enxergar eles, porque ele simplesmente não consegue enxergar aqueles erros como sendo erros. Para ele está tudo correto. Então, originalmente, essa técnica, os próprios codificadores do código participavam da inspeção. Atualmente, se recomenda que nenhum membro da equipe tenha participado da codificação do código que está sendo analisado. É o ideal. Bom, além desses 4 papéis, pode existir também, em versões
posteriores em ah, melhorias ou versões baseadas nas inspeções de Fagan, pode existir também os papéis de leitor, inspetor e escriba. Então, leitor é alguém que vai ler o código em voz alta. Possivelmente ele poderá apresentar o código linha por linha para a equipe, por meio de uma apresentação, através de um data show, por exemplo. Então ele procede como uma revisão de apresentação, um walkthrough, que já foi ensinado em outras aulas, que é basicamente apresentar o artefato, no caso o código-fonte, para os membros da equipe e a correção, a identificação dos erros é feito ao longo da apresentação. Então, esse papel ele ajuda a manter toda a equipe sincronizada e permite uma análise estruturada do código. Muitas vezes ele é assumido por um codificador, mas como eu já falei, o ideal seria que o leitor não esteja envolvido na produção do código. E nós temos o inspetor. O inspetor é o profissional responsável, aliás, um grupo de profissionais que são responsáveis por analisar criteriosamente o código. Eles devem procurar por problemas e inconsistências, tomando como base uma lista de verificação. O tema da nossa aula é inspeção baseada em verificação. A técnica do Fagan foi a primeira que formalmente utilizou uma lista de verificação. Nós vamos ver variações dessa técnica e nós vamos ver também uma sugestão de lista de verificação. Existem outras técnicas, mas a lista de verificação é a mais antiga e a mais comum, a mais utilizada. Então, o papel do inspetor muitas vezes pode ser confundido com o papel do leitor, mas eles têm funções diferentes. O inspetor ele está voltado especificamente para identificar defeitos. Já o escriba, o nome já diz, ele é responsável por documentar os problemas, os erros, as anomalias, as faltas de padronização e quaisquer outras falhas que sejam descobertas no código. Então, ele deve registrar todas essas possíveis falhas. Quando não há o papel de escriba, isso é assumido pelo moderador. Aqui nós temos as fases da inspeção de Fagan, que se divide em planejamento, visão geral, preparação, inspeção, retrabalho e acompanhamento. Nós vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas. Então, durante a fase de planejamento, ela é executada pelo moderador e durante essa fase o moderador ele verifica o material a ser inspecionado, seleciona a equipe de inspeção e agenda a data e o local onde a inspeção irá ocorrer. Já durante a fase de visão geral, ela é realizada por toda a equipe, é executada por toda a equipe, onde o projetista, em primeiro momento, apresenta uma visão ampla do software ou componente que se pretende inspecionar. Então, o projetista ele apresenta o propósito do artefato, do software, do componente e o contexto geral a que ele se destina. Em seguida, o projetista ele apresenta a área específica que foi por ele projetada e que será foco da inspeção. A documentação do projeto é distribuída para os participantes. Depois nós temos a fase de preparação, onde cada participante individualmente estuda o projeto e o código que está associado a ele para poder compreendê-lo. Nessa fase já podem ser encontrados erros. Esses erros devem ser anotados e, e eles devem ser trazidos para a discussão durante a reunião de inspeção propriamente dita. Uma análise cuidadosa durante a preparação auxilia a que a equipe conduza uma inspeção mais eficiente e focada. Depois nós temos a fase de inspeção, que é onde é feita a inspeção propriamente dita. Ela se divide em várias etapas. Então, durante essa fase, a equipe se reúne e busca examinar e discutir o código, tentando encontrar
Erros, anomalias, desvios de padrões, desvios de convenções, maus cheiros de código, falhas, inconsistências, conflitos, qualquer outro possível problema que possa comprometer a qualidade do software. Então, como eu falei, durante a fase de inspeção, nós temos 4 atividades, que são condução da inspeção pelo moderador, análise detalhada e sistematizada, registro dos defeitos pelo escriba e finalização e consolidação dos resultados. Durante a condução da inspeção pelo moderador, então o moderador ele irá liderar a reunião e ele procura garantir que todos os papéis sejam executados de maneira correta e que a discussão não fuja do foco. Ele organiza a sequência de como a revisão será realizada, decide a ordem em que o código será discutido e controla o ritmo de forma que a inspeção se mantenha produtiva. Durante a análise detalhada e sistematizada, é onde o código é inspecionado realmente. Então, o código ele é revisado linha por linha, os participantes eles procuram por problemas potenciais, ou desvio das especificações, ou desvio das padronizações. Se existir o papel de leitor, isso ele irá ajudar a guiar a leitura e a explicação do código para o grupo e irá garantir que todos compreendam as seções que estão sendo analisadas. Ah, os inspetores, então, eles tentam identificar defeitos, como erros de codificação, problemas lógicos, maus cheiros de código. Maus cheiros de código são programação pobre, que pode futuramente levar a erros ou dificultar a manutenção, reutilização do código. Também buscam por desvios de padrões e convenções e toda característica que possa afetar negativamente o código ou comprometer requisitos não funcionais, como manutenibilidade, confiabilidade, reusabilidade, desempenho, proteção, escalabilidade, compatibilidade, etc. Depois são feitos os registros dos defeitos pelo escriba. Então, o escriba, o documentador, ele registra quaisquer problemas identificados. Cada erro, sugestão de melhoria ou ponto de dúvida é registrado, de forma que o autor do código e a equipe de desenvolvimento possam consultar esses erros na fase de retrabalho. O registro inclui descrições de problemas, a localização do código e, eventualmente, sugestões para corrigir os defeitos. Também, muitas vezes, deve estar clara a categoria do defeito que foi encontrado. Depois nós temos a atividade de finalização e consolidação dos resultados, onde o moderador ele faz um resumo dos resultados da inspeção, tentando garantir que todos os pontos críticos eles foram registrados, e o moderador ele orienta a equipe sobre os próximos passos durante a fase de retrabalho. Nessa fase, da fase de retrabalho, os erros e problemas, falhas, anomalias, etc., que foram descobertos, eles são resolvidos pelo projetista e pelos codificadores. E durante a fase de acompanhamento, o moderador ele verifica se os erros encontrados eles foram corrigidos realmente. E se a quantidade de erros for muito grande, então o moderador ele pode precisar convocar outra inspeção, uma outra sessão de inspeção. Vou falar um pouquinho sobre a abordagem de Grade e Van Slack, de 1994, que evoluiu a abordagem do Fagan, onde ele propunha 6 papéis da equipe: autor, inspetor, leitor, relator, que era o equivalente ao escriba, presidente e moderador-chefe. Na verdade, autor, inspetor, leitor e relator não mudaram muito, já foram explicados anteriormente. Ah, Basicamente, o autor é quem produziu o código-fonte, o autor ou autores. Ah, Já o presidente é mais ou menos equivalente ao moderador, e o moderador-chefe seria um moderador geral que controla a, a função da inspeção como um todo. Bom,
Então, o presidente, ele precisa gerenciar o processo de inspeção, facilitar a inspeção, facilitar que os membros consigam inspecionar o código de forma correta e relatar os resultados do processo ao moderador-chefe. E o moderador-chefe, ele precisa aprimorar o processo de inspeção e, sempre que achar necessário, atualizar a lista de verificação. Bom, então, fazendo um resumo, a inspeção de código baseada em lista de verificação, ela é uma técnica sistemática que tenta assegurar a qualidade do código-fonte. Ela é muito popular, é a mais antiga e provavelmente a mais utilizada. E durante essa inspeção, ela, como já foi falado, ela verifica o código, se o código ele segue padrões, convenções e boas práticas pré-estabelecidas, se ele está livre de erros. Essa técnica é popular porque ela fornece um roteiro objetivo e detalhado e que permite que os revisores sigam para que eles possam identificar determinados problemas de maneira eficiente. Esse tipo de inspeção ele permite que erros comuns eles sejam identificados de forma rápida, o que reduz o tempo necessário para a revisão e melhora a consistência do código. De novo, existem outras técnicas. Essa é a mais antiga e mais popular. Talvez a mais fácil de implementar também. Bom, então, listas de verificação com erros típicos de programação auxiliam o processo de inspeção. Cada organização precisa manter a sua lista de verificação atualizada, tomando como base os padrões locais de desenvolvimento, a prática e experiência de inspeções passadas, e levando em consideração também questões técnicas como a linguagem de programação utilizada e a arquitetura adotada para o software. Então, pode haver listas de verificação diferentes dependendo da linguagem de programação adotada ou mesmo dependendo da arquitetura adotada. Então, aqui nós temos uma lista de verificação inspirada em Dalby. Ah, não é uma lista exaustiva, ela também não é uma lista rígida, ela pode sofrer modificações, perguntas podem ser retiradas e perguntas podem ser acrescentadas. Então, eu tomei a lista de verificação proposta por Dalby e fiz algumas modificações, algumas adaptações, algumas evoluções, algumas atualizações, acrescentei algumas perguntas, principalmente com relação a maus cheiros. Então, vou apresentar essa sugestão de lista de verificação, mas, de novo, vocês podem se sentir livre para modificar essa lista de acordo com a realidade da empresa, com a realidade da equipe, com a realidade do código. Então, primeiramente, a lista foi dividida em vários tópicos. O primeiro tópico é o de especificação e projeto. Então, algumas perguntas. A funcionalidade descrita na especificação de requisitos está totalmente implementada pelo código? Sim ou não? Então, caso negativo, é necessário identificar que falhas na especificação, que problemas, que características da especificação não foram implementadas pelo código. Outra pergunta. Há alguma funcionalidade extra no código não descrita na especificação de requisitos? Nesse caso, existe uma inconsistência entre a especificação e o código, e a especificação precisa ser atualizada com relação ao código. Senão, essa inconsistência ela vai trazer problemas na hora da manutenção. Um mapa errado é pior do que mapa nenhum. Então, a especificação de requisitos só é correta, só é válida, só é útil se ela estiver atualizada e consistente com o código-fonte. Outra pergunta: o código atende a todos os critérios de aceitação definidos pela especificação? Então, é uma forma de determinar se os critérios que vão ser utilizados nos testes de aceitação estão sendo cobertos pelo código. Ainda é importante destacar que inspeção de código é diferente de teste. Isso significa que eu posso examinar o código sem precisar realmente executá-lo. Nós temos agora perguntas relativas à iniciação e declarações.
Todas as variáveis globais e locais são iniciadas antes de seu uso? As variáveis e os atributos de classe são do tipo correto e possuem visibilidade apropriada? Todas as declarações de importação estão incluídas? Ainda perguntando sobre iniciação e declarações. Nomes de variáveis ou atributos seguem o padrão correto? Um método construtor é chamado sempre que um novo objeto é necessário? Nenhum tipo de dados primitivo estão definidos como null ou empty? Ah, com relação a constantes, elas são utilizadas em vez de números posicionados no código, de maneira a melhorar a legibilidade e manutenção? A palavra-chave static está sendo utilizada somente em contextos adequados, como métodos auxiliares ou variáveis de classe? Agora, falando sobre o tópico chamado de métodos. Os parâmetros estão declarados na ordem correta e esperada pelo método? Os parâmetros são do tipo apropriado? O método chamado é o correto ou deveria haver um método diferente, talvez com nome similar? Os valores de retorno do método são usados de forma apropriada, de forma correta? Coerções, conhecidas como casts, são feitas para o tipo necessário? Falando sobre vetores e listas de vetores, arrays e array lists, há erros off by one, primeiro ou último elemento, quando o primeiro elemento de vetor não é acessado, ou o último elemento não é acessado, ou as duas situações. Então, há erros off by one na indexação do vetor? Os índices podem estar fora dos limites? Um construtor é chamado quando um novo item de vetor é necessário? Ainda, as declarações do vetor estão sintaticamente corretas? A linha e coluna estão sendo executadas na ordem correta em vetores de duas dimensões? Podem haver acessos concorrentes aos vetores? Isso é complexo às vezes e pode ser perigoso. Há índices nulos ou não iniciados? Falando sobre comparação de objetos. Todos os objetos, incluindo strings, são comparados com funções do tipo equals e não com operadores de comparação igual a igual? Com relação ao formato de saída, há erros gramaticais apresentados nas saídas do software? As saídas estão formatadas corretamente? Com relação à computação, comparações e atribuições, todas as declarações terminam com ponto e vírgula? A ordem de computação ou avaliação, precedência de operador e parentização estão corretos? O denominador de uma divisão pode conter o valor zero em algum momento? Isso é um erro problemático. A aritmética de inteiros, especialmente a divisão, é usada inapropriadamente, causando truncamento, arredondamento de valores de forma inesperada? Os operadores relacionais e lógicos corretos estão sendo usados em cada condição? O código depende de algum tipo implícito de conversões? As expressões booleanas são claras e não possuem redundância? Falando sobre exceções, todas as exceções relevantes foram codificadas? A ação apropriada é tomada em cada bloco catch? As mensagens de erro são claras e fornecem contexto suficiente? Em declarações switch, todo case é terminado por break ou return? Todas as declarações switch têm um ramo default? Nenhuma declaração if aninhada possui problemas de else pendente? Todos os laços estão formados corretamente, com as expressões de iniciação, término e incremento apropriados? Os parênteses de abertura, fechamento e os colchetes estão colocados apropriadamente combinados? E combinando, desculpe. As expressões lógicas avaliam os valores verdadeiros e falsos corretos?
Os métodos booleanos retornam os valores corretos? Existem laços ou recursões que podem ter o potencial de não serem encerradas nunca, entrarem em laço infinito? Falando sobre arquivos, todos os arquivos estão declarados e são abertos apropriadamente? Todos os arquivos são fechados apropriadamente, mesmo no caso de um erro? Há tratamento adequado para falhas ao abrir ou gravar arquivos? As condições de end of file são detectadas e manuseadas corretamente? Todas as seções de arquivos são capturadas? O código, falando sobre padronização e convenções de código, o código segue as convenções de nomenclatura definidas? O código evita duplicações? O código reutiliza corretamente funções e métodos existentes? Ainda, o código está indentado de forma consistente e segue o padrão acordado da organização? Espaços ou tabs? Linhas de código longas foram divididas para melhorar a legibilidade? As aberturas e fechamentos de blocos, como chaves e parênteses, estão corretamente alinhadas? Agora vamos falar sobre maus cheiros de código. Maus cheiros de código, como já foram apresentados em outras aulas, são características do código que identificam programação pobre, programação feita às pressas e que, embora o código funcione, futuramente pode levar à ocorrência de erros e ou dificuldade de manutenção e reuso de código. Então, algumas perguntas. Há métodos longos com muitas linhas de código? Isso é uma característica de mau cheiro. Outras possíveis perguntas relacionadas a mau cheiro de código. Há classes grandes com múltiplas responsabilidades? Princípio da responsabilidade única. Preferencialmente, uma classe deve ter apenas uma responsabilidade. Há uso excessivo de tipos de dados primitivos? É, obsessão primitiva, se não me engano, é esse erro, esse mau cheiro. Há métodos com longas listas de parâmetros? Continuando, há switches ou ifs complexos? Há campos temporários? Há subclasses que utilizam apenas parte do que herdam de suas superclasses? O código é muito difícil de manter e mudanças em uma parte do código exigem mudanças em diversas outras partes? Isso é característica dos impedidores ou bloqueadores de mudança. Existem alguns tipos de mau cheiro de código que impedem ou dificultam muito as alterações no código. Há trechos de código ou comentários que são totalmente inúteis? Há uso excessivo de comentários para explicar o código? Há código duplicado ou trechos de código muito semelhantes? Há classes com responsabilidades limitadas? Há variáveis, parâmetros, campos, métodos ou classes que não estão mais em uso? Há classes, métodos, campos ou parâmetros que foram adicionados com uma finalidade futura, mas eles não estão em uso atualmente? Há classes contendo apenas atributos e métodos simples para acessá-los. Esse tipo de mau-cheiro é chamado de classe de dados, identifica classe de entidades anêmicas. Um erro comum onde se coloca muito da lógica nos controladores e usa as classes de entidades somente como repositório de dados, o que é errado. O certo é que as classes de dados contenham as funcionalidades relativas à lógica do negócio também. Há métodos que acessam dados de outros objetos mais do que os dados de sua própria classe? Há classe acessando diretamente métodos ou campos internos de outra classe? Há objetos fazendo séries de chamadas encadeadas em sequências de outros objetos? Há classes servindo apenas como intermediárias, sem muito processamento ou processamento nenhum? Ah, então, esse foi um exemplo de lista de verificação. Essa é uma lista de verificação baseada na linguagem Java. Se for utilizada outra linguagem, provavelmente é necessário fazer adaptações nessa lista. E como eu falei, essa é uma sugestão, é uma lista não exaustiva. Ah, novas perguntas podem ser incluídas,
outras perguntas podem ser retiradas e perguntas podem ser alteradas ou atualizadas. Essa é apenas uma sugestão de inspeção. Bom, então vamos falar um pouquinho sobre a análise estática automatizada. Como já foi visto, inspeções de código tradicionalmente utilizam listas de verificação. As primeiras inspeções, as inspeções clássicas, usavam e ainda usam listas de verificação, uma vez que esse tipo de inspeção é muito popular. Então, se notou que é possível automatizar esse processo de inspeção para alguns tipos específicos de erros. Então existem os analisadores estáticos, que são softwares, ou seja, ferramentas que varrem o código-fonte, esmiuçam o código-fonte, procurando por defeitos, anomalias, falhas, erros de padronização, qualquer tipo de problema que o código-fonte possa ter. Eles suplementam as inspeções, eles não substituem, são auxiliares, e complementam recursos de detecção do compilador. Então, a análise estática automatizada possui alguns estágios, tais como análise de fluxo de controle, onde laços que tenham vários pontos de saída e ou entrada e possivelmente código inacessível são identificados. Análise de uso de dados, que busca verificar como as variáveis são utilizadas. Análise de interface, que verifica a consistência entre a definição e o uso de rotinas, algoritmos, métodos ou procedimentos do código, e tenta garantir que os elementos que compõem a interface de interação entre as diferentes partes do programa estejam alinhados. Então, aqui é a interface lógica entre componentes, módulos, classes, etc., que fazem parte do código. Análise de fluxo de informações identifica dependências entre variáveis de entrada e saída. E nós temos a análise de caminho, que procura identificar todos os caminhos possíveis do programa e determina quais instruções são executadas quando cada caminho é escolhido. Então aqui nós temos exemplo de 3 caminhos possíveis. Se i for igual a 2, se executa o método 1 passando os parâmetros a e b. Se não, se i for maior que 2, se executa o método 2 passando os parâmetros a, c e d. Se não, se i for menor que 2, se executa o método 3 passando com o parâmetro b. Então isso aqui é um exemplo de 3 possíveis fluxos ou caminhos possíveis. E, bom, então, existem algumas ferramentas no mercado que permitem análise estática automatizada. Então, podemos citar algumas ferramentas de código aberto. Existe o SonarQube, o SpotBugs, PMD, CheckStyle e o CodeClimate. E há também ferramentas comerciais, ferramentas pagas como o Clockwork, o Coverity, o Fortify Static Code Analyzer e o Parasoft Static Analysis. Então, esses aqui são exemplos de algumas ferramentas de análise estática automatizada que também se baseiam em listas de verificação. Possivelmente não tão completas quanto a lista de inspeção que é feita passo a passo. Essas ferramentas elas não substituem as inspeções, mas servem de auxílio, uma forma de complementar e facilitar a inspeção. Às vezes os códigos são muito extensos e ferramentas podem ajudar a encontrar erros mais simples, enquanto que as inspeções manuais podem se dedicar a erros mais complexos, mais profundos, mais difíceis para uma ferramenta encontrar. E nós terminamos mais essa aula sobre verificação e validação. Eu espero que vocês tenham achado essa aula útil. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Se vocês gostaram desse vídeo, eu peço que vocês curtam o vídeo, compartilhem com quem possa se interessar sobre o assunto e se ainda não estiverem inscritos, eu peço que se inscrevam no canal. Obrigado pela atenção, nós nos vemos nas próximas aulas.